Começa agora. Manhã Boa Nova. Notícias do dia, variedades e espiritualidade na sua manhã. Muito bom dia a você que está na sintonia da Rede Boa Nova de Rádio e TV Mundo Maior. Estamos começando a semana e também o Manhã Boa Nova desta segunda-feira, 30 de abril de 2018. Hoje pré-feriado, né? Amanhã dia 1º, dia do trabalho. O programa hoje é gravado. Na apresentação, Cláudio Palermo. Vanessa Cavalcante está de folga, tá? Nesses dias. E nos comentários, equipe aqui diferente. Hoje o Noel Araújo, que é palestrante espírita, divulgador, trabalhador de casa espírita. Bom dia, Noel. Seja bem-vindo. Bom dia, é um prazer retornar aqui novamente e com muita alegria de estarmos aqui participando com todos. Também a Adriana Fukuda, trabalhadora do Centro Espírita Fonte Viva e que pertence aqui à equipe de segunda-feira. Bom dia, Adriana. Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos da mesa. E começando aqui a semana sempre em alta qualidade. E também a Adriana Morales, que é de quarta-feira, hoje está aqui na segunda-feira, palestrante espírita, psicóloga, está sempre participando aqui com a gente. Bom dia, Adriana. Bom dia. Hoje é o dia das Dris. Duas Adrianas, olha só. Dupla. É um excelente dia para nós, excelente programa. Muito bom, muito feliz de estar aqui. Graças à tecnologia, nós estamos aqui e não estamos ao mesmo tempo, né? Coisa de espírito superior, não né? Sei lá, né? A controvérsia. Incorporeidade. O que a gente vai discutir hoje nesta edição? O ódio na internet. Você já ouviu falar dos haters? Também uma história muito interessante. Um vilarejo do Japão afirma abrigar o túmulo de Jesus. Existe algum aspecto negativo em sermos motivados constantemente pela competição? E as obras de Chico Xavier com preços especiais para enriquecer aí seu conhecimento da doutrina espírita no site mundomaior.com.br. A gente começa agora falando dos haters, os odiadores, né, numa tradução aí livre. É um termo usado para classificar aqueles que praticam o cyberbullying. Eles postam comentários ofensivos e de ódio gratuitamente, criticam sem muito critério, com conteúdo carregado de agressividade e ofensas que podem levar a consequências negativas para a vida das vítimas. Um comportamento aparentemente sem motivo que intriga muita gente. Na internet existe ainda a ilusão e uma ideia falsa de proteção devido à possibilidade do anonimato. Existe a sensação de que podemos falar tudo e fazer qualquer coisa por estarmos escondidos e protegidos pela rede, como se nunca pudéssemos ser pegos nem responder por esses atos. Isso facilita a existência de comportamentos condenáveis. Assim, as redes sociais acabam sendo vistas como uma oportunidade de burlar as regras, fazendo coisas inadmissíveis em sociedade. Dificilmente vamos encontrar uma pessoa criticando a aparência de outra pessoalmente, uma vez que o atacado pode revidar. Mas por qual motivo os haters criticam e odeiam tanto as outras pessoas, Adriana Morales? Pois é, não é? Nós podemos falar dos haters e podemos falar também, porque eles se manifestam, né, através das redes sociais, e podemos falar também das pessoas que têm esse ódio, né, gratuito. O que acontece, né? O que a psicologia traz? Existe uma questão de baixa autoestima. Por quê? Porque todas as vezes que eu identifico aquilo que é diferente e eu tenho uma questão com a minha autoestima, eu não me sinto bom o suficiente, então o meu primeiro movimento é atacar. Qual que é a diferença dos haters e de outras pessoas que fazem, né, ali as suas postagens, dão as suas opiniões nas redes sociais? Os haters, eles de fato divergem da opinião. Né? Eles desqualificam. Então, é algo assim, eu não tenho meio termo, não tenho mais ou menos. Eu não acredito no que você está falando, isso não é bom e eu vou desqualificar. E o que isso, né? Qual que é a noção que isso traz para nós? Que esse indivíduo tem, de fato, uma questão pessoal a ser resolvida. Porque quando eu me gosto, quando eu me compreendo como alguém que tem um valor, eu entendo que a opinião do outro, que a postura do outro, ela simplesmente diverge da minha, mas ela não vai me destruir.
não é? Então é por esse caminho, né, que eu percebo essa estrutura psíquica aí de ser humano que ataca o outro. É um grande desafeto, primeiro para consigo e depois para o seu semelhante. E Né? são ataques bem duros, né? A gente teve o caso lá do filho de um ator, né, da Rede Globo, né, o Bruno, né? Que a filha é negra e ela foi, assim, atacada em fotos que ele postou no Twitter, por exemplo, uma coisa... Tem uma necessidade de aparecer essas absurda. pessoas, né? Uma necessidade de estar no foco. Nem que esse foco seja algo extremamente violento e que não traz, né? Em nenhum momento a questão de compaixão, de ética, né? De empatia. O importante é aparecer. E aparecer por esse viés muito negativo. A gente precisa tomar cuidado também o quanto a gente se vincula a esses comentários, não é, Cláudio? Porque Sim. também evidenciar esses comentários é, de alguma forma, corresponder à expectativa dessas pessoas. Então, é claro que também não precisa ficar apático, né? Ninguém precisa ficar, ouve ver coisas ali que são muito ruins, não precisa ficar apático, mas também precisa considerar o quanto eu vou valorizar esse conteúdo, né? E você, Adriana? Eu Já vejo viu assim, comentários destes haters? eu vejo constantemente, principalmente quando é discussão espiritual, entra sempre um ali e coloca realmente esse grau de raiva nos seus comentários. E a gente fala que a raiva é um protesto. Só que ele é um protesto que está sendo mal conduzido e se torna um ódio muito violento. Vê que esses espíritos, eles reencarnam de várias experiências. E lá na primeira epístola de Pedro, ele fala, né, que devíamos amar os nossos semelhantes, porque o amor cobriria os nossos pecados. Né? Então, nossas falhas pretéritas. E esses espíritos se negam a enxergar aquilo que eles precisam realizar neles mesmos, nessa transformação, e objetivam o próximo, o outro, o que o outro é um protesto diante das ideias, das concepções, e é aquilo que acaba sendo alimentado. Geralmente isso é muito comum numa família que não há muito diálogo, em que os pais não idealizam essas questões morais, éticas, desde a infância. Olha, isso não pode. Por quê? Porque isso. Você não agiu certo. Por quê? Porque isso. Esses são diálogos que deixaram de existir dentro do lar e foram criando essas protestos, revoltas do nada, né? Porque não houve ali na base algo que os frutificasse. Toda criança que passa desde a infância por um processo muito intenso de Deus, através de uma informação muito clara, muito limpa, ela tem uma outra forma de olhar toda essa questão do seu protesto diante de tudo aquilo que ele não concorda. Ele tem ainda, talvez, ideias no seu íntimo, mas ele acaba não tendo essa expressão porque compreende o erro dessa expressão. E você, Noel, como vê essa questão aí? Assim, se a gente for olhar no tempo, já existiam lá as fuxiqueiras de antigamente, né? aquelas vizinhas, né, que viviam falando... Né? Ficava na janela. Isso. Imagina. Então, a gente trazendo para o mundo da modernidade, vamos dizer assim, a gente não vai ficar muito longe disso, né? Guardar as proporções é natural, né? Mas realmente é isso. São pessoas que são infelizes, que não conseguem enxergar em si alguma coisa que seja útil e preferem destilar todo o veneno para cima das outras pessoas para que elas permaneçam em evidência. E isso, eu acredito que, assim, espiritualmente, olhando, né? Vamos olhar para aquele espírito. Sim. É um espírito que realmente ainda não conseguiu compreender o amar ao próximo como a si mesmo, a conviver em sociedade e as coisas desse tipo que são tão claras, né? Pelo menos para nós que estamos no meio espírita, estamos buscando aprender e crescer. Então, essas pessoas, como disse a Adriana, ainda não conseguiram encontrar Deus ali, ou não tiveram a oportunidade, ou não foram abandonadas espiritualmente pelos seus pais para uma instrução maior. Então, elas acabam se satisfazendo nessa revolta, nesse ódio, essa maneira de descarregar tudo aquilo que elas têm de ruim dentro delas, vamos dizer assim. Entendi. Agora a gente está falando de um cenário mais, vamos dizer assim, pesado, né? Onde as pessoas ofendem por raça, por religião, por questão de sexo, mas existe também um outro tipo de hater, não sei se seria menor
eu diria isso em responsabilidade. Mas é um hater que ele aparentemente é normal, mas se você mexe lá em alguma ferida que ele tem interna, ele acaba vindo à tona. E são aqueles que são considerados os de bens, né? Que seguem religiões, por exemplo. Dentro do movimento espírita a gente tem isso. A questão, a última polêmica com o Divaldo, a gente viu ambos os lados. Então são pessoas que aparentemente são do bem, mas que alguma coisa ali desajusta e ela começa a manifestar aquilo e até tentando ter a doutrina ou uma religião como respaldo, né? Como uma defesa da opinião dela. Esse tipo de situação gera uma espécie de conflito espiritual? Ah, sem dúvida. Todas as vezes que nós nos ligamos com aquilo que é tóxico, né, tanto no plano real, quanto no plano material, quanto no plano espiritual, nós nos ligamos, né, com espíritos que estão afins também, que têm o mesmo objetivo. Eu gosto muito de pensar o quanto as pessoas têm condição de lidar com aquilo, né? Volto a dizer, com aquilo que é diferente. Nós vivemos e ainda vivemos, temos que agradecer esse momento sócio-histórico, que estamos aqui reunidos falando, né? Emitindo as nossas opiniões, pautados pelo espiritismo ou não, mas de alguma forma falando aquilo que nós pensamos. Isto é extremamente valioso. Então, nós precisamos valorizar esse momento sócio-histórico, onde a gente pode dizer aquilo que pensa e entender que aquilo que o outro diz não vai me desintegrar, eu não vou sumir pelo fato do outro não concordar com a minha opinião, pelo fato do outro não convergir, pelo fato das ideias não convergirem. Então, Cláudio, o que eu percebo é uma imaturidade até, não é? E que às vezes é tão incongruente, porque muitas vezes é como você falou, nós vemos pessoas com um extremo potencial intelectual, muito bem resolvidos em alguns aspectos das suas personalidades, mas que, ao menor sinal de contrariedade, parece que tem o quê? Parece que são, né, arremessados no período da infância, eu não sei o que acontece. É claro que nós não somos 100%, né, ainda falta muito, e nós teremos recaídas. Agora, o importante é dar um start, parar e pensar, poxa, o que eu estou fazendo? Né? A minha fala é uma fala de ataque ou é uma fala que propõe e eleva essa condição que ainda nós temos de poder falar aquilo que pensamos? E aí, Adriana? Eu vejo que dentro do meio religioso isso está se dando comumente. Não é? Uma coisa gritante. Está se repetindo assim. Gritante. E não deveria, porque justamente é um meio que trabalha essa concepção de Deus em nós, mas também, justamente, baseado nessas questões de moralidade e questões outras, é que esse ataque entre as religiões, dentro de uma própria religião, dos seus adeptos, está ocorrendo como se o ser humano fosse alguém cartesiano, alguém sistemático, que você pudesse determinar de uma maneira muito equalizada todas as suas reações e palavras. O espiritismo, principalmente, ele dá esse universo de carismas, de potencialidades, de reações energéticas às questões. E mesmo entre o meio espírita, nós também temos essa dificuldade daqueles que não compreendem ainda que todos nós estamos num processo lento de absorção de conhecimento e que esse conhecimento demanda a experiência e que da experiência haverão pontos que nos contrariam e outros que nos somarão. Importante é lembrar que cada um tem uma única experiência a cada momento de fazer o seu melhor. Porque depois que esse momento passou, você vai ter que fazer para adiante, né? E estamos usando os momentos para respaldar a nossa violência íntima, daquilo que nos fere, que vai contra a nossa ideia. Só vejo um caminho, né? Ler melhor todas as propostas espirituais que nos foram ofertadas. Ainda não absorvemos elas em qualidade, porque elas estão aí muito bem elaboradas e nós estamos dando a nossa interpretação. Porque eu vi muito isso, né? Desde que começou toda essa crise política lá com a questão do impeachment da Dilma, de repente amigos espíritas viraram inimigos. Viraram inimigos e com comentários assim, falando, nossa, mas que coisa, né? O cara dá palestra e
e está comentando dessa forma, é dirigente de casa espírita e está com um veneno, né, nas letras lá nas redes sociais. Então, como lidar com isso, Noel? Então, realmente, eu acho que o radicalismo ele não deve fazer parte de nada na nossa vida, né? Principalmente no âmbito da doutrina, como nós estamos comentando. Se nós formos levar tudo que nos desagrada ou que nós não concordamos a ferro e a fogo, nós vamos viver num inferno astral aí todos nós. Então, nós precisamos realmente ter essa consciência de, como diz Kardec, passar tudo pelo crivo da razão e avaliarmos se as coisas que estão ocorrendo são verdades ou mentiras e emitirmos a opinião, mas sem esse ódio, sem esse rancor, como você disse, né? E na parte política também tive muitos amigos que... por você ter feito isso, agora você não pode fazer aquilo, ou porque você optou por isso, não pode optar por outro. Então, dentro da política, ficou essa história das pessoas radicalizarem e acharem que elas são as corretas, elas são as verdadeiras, e permanecerem sem conseguir ouvir a palavra do outro, que é o pior de tudo, né? Porque, às vezes, você pode ter a sua opinião, mas ela... não é o suprassumo da verdade. Então, você tem que saber ouvir para avaliar e compreender. E a doutrina nos dá essa possibilidade, né? Porque a doutrina, quando Kardec nos deixou as suas obras, ele falou que não era o ponto final, que muito pelo contrário, né? Então, nós precisamos ter esse discernimento de sabermos ouvir, de sabermos nos colocar em determinadas situações, até talvez de nos calarmos para ouvirmos melhor e depois, sim, tomarmos algum partido, uma decisão. Mas, infelizmente, faz parte do ser humano que ainda está nesse processo aí, ainda de evolução a passos de tartaruga, né? Sim. Vocês acreditam que, por mais que tenhamos aí tecnologia, conhecimento espiritual, de moral, o ser humano ainda tem dificuldade de lidar com o que é diferente ou oposto àquilo que ele conheça? A margem de segurança que ele criou, como o certo ou errado. Ele tem dificuldade de sair da zona de conforto. Porque não tem como... Eu lembro muito do mito da caverna, né? E é justamente isso que a vida está nos propondo, que a gente saia dessa caverna que está nos acolhendo de uma maneira segura e que a gente possa enxergar o que tem além, né, das portas dessa caverna. E, naturalmente, quando a gente retorna falando para as pessoas o que a gente sentiu e viu, aqueles que não compactuaram desse momento não vão aceitar. Cada um vai ter esse momento de enxergar a luz do dia. Essa que é a questão. A luz, ela é para todos. Mas alguns ainda se refugiam naquilo que entendem como zona de conforto. E você, até mesmo porque a zona de conforto é uma delícia, né? É muito gostoso. É gostoso a gente fazer aquilo que é gostoso. Difícil é escolher aquilo que é preciso, né? O consultório me traz muito essa noção. Eu ouço muito dos pacientes, mas eu não gosto de fazer isto. E aí a conversa vai por este caminho, mas você precisa fazer coisas que não gosta, porque todos nós precisamos para que a gente consiga promover mudanças. Então é isto, né? Existe uma ideia de que aquilo que eu não sei é ameaçador e é muito ruim. Muitas pessoas hoje sofrem com a questão da ansiedade, do transtorno de ansiedade, por conta dessa concepção, de entender que o futuro, ou que algo que é novo, ou que uma opinião que diverge, é algo extremamente ruim e que vai me afetar. Então, eu não vou lá. É a coisa do mito da caverna mesmo, né? Eu não vou lá. Eu prefiro ficar aqui e, às vezes, estou em condições de profunda miséria humana, mas está ali achando que está vivendo o suprassumo da vida, né? Então, é preciso coragem. Em algum momento precisa ter coragem para dar uma boa olhada para o lugar onde está e falar, será que é isso mesmo? Será que esse aqui é o melhor que a vida tem para me oferecer? Ou eu consigo me transformar, né? Sim. Então, a gente passou aí por um 16º encontro, Amigos da Boa Nova, e essa reconexão com Cristo, ela precisa acontecer todos os dias. E esse é o movimento, olhar para essa zona de conforto e entender, será que eu estou exercendo mesmo essa potência do Cristo em mim? Ou eu consigo, né, promover mudanças? Exatamente. Vamos pensando aí nesse quesito.
sobre essa questão aí dos odiadores, né, ou haters na palavra inglesa. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna com o segundo bloco do Manhã Boa Nova. Até já.